Salve pessoal, estamos aqui de volta no Cantinho da Águia, fazendo mais um vídeo para vocês, continuando com a tônica dos dois anteriores, onde estamos falando de uma forma bem intensa sobre a transformação, né? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, recomendo que você entre no meu canal e veja os dois vídeos anteriores que trazem esse mesmo formato aqui na minha mesinha, no meu canto de trabalho, onde eu estou gravando semanalmente vídeos que trazem toques mais rápidos, toques mais diretos. Em relação a esse momento atual, estamos no início do ano de 2018, uma necessidade muito grande de nós como humanidade de transformar valores desgastados e principalmente, né, aprendermos a crescer verdadeiramente, né? Então nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a alquimia. Mas não essa alquimia antiga, vamos ter uma visão mais atualizada. Quando nós falamos hoje de alquimia, pelo menos é o conhecimento mais popular, as pessoas já pensam naquela coisa extremamente mística de transformar no sentido físico e prático o chumbo em ouro, mas na verdade a alquimia que precede a química atual, isso que nós vamos entender, assim como muita gente me acompanha pelo fato da astrologia ser uma coisa que eu aprecio muito, uma linha de conhecimento fantástica, a astrologia precede a astronomia, assim como o tarô, que também nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos fazer correlação com 3 arcanos hoje, precede o baralho comum que a gente conhece por aí, para os sortilégios, e também a alquimia precede a química atual, que está em tudo. A química está em fabricação de produtos, está na alimentação, está em tudo. A química está em tudo, tudo. Só que existe, né, quando nós falamos nessa verdadeira alquimia, existe um sentido muito místico da gente ficar preso nessa realidade de chumbo em ouro. Tudo é simbólico, tudo são mitos, tudo são coisas que a gente precisa aprender a atualizar. Todas essas linhas de conhecimento que nós trabalhamos hoje, seja qual ela for, como todo mundo sabe, eu aprecio muito, como eu já falei, astrologia, tarô, cabalá, numerologia, gosto muito. Por quê? Porque eu procuro entrar, não nos sortilégios que ali estão, eu procuro ter uma visão um pouquinho mais ampla, o que existe de rico nesse simbolismo. Nós vivemos através do simbolismo, gente, tudo é símbolo. A gente observa as coisas, a gente consegue mensurar as coisas pelo fato dela simbolicamente expressar algo. Você olha algo, você fala, isto é aquilo, é isto para o homem. Por quê? Porque tem o símbolo, a aparência, a forma de um homem. A mesma coisa em relação à mulher. Quando você vai comprar alguma coisa, essa linguagem da forma que a gente entra, mas existe muita coisa além da forma e da aparência física, e a alquimia representa isso. Então a alquimia verdadeira, o grande opus alquímico, a grande obra, que se baseia em 3 preceitos principais, eu dou sempre a minha visão aqui, sujeita a erros, mas que pode acrescentar muita coisa legal para vocês, é a parte da alquimia do nosso ser. A alquimia, a química dos deuses, transformarmos o chumbo, as nossas incertezas, as nossas energias distorcidas, a nossa forma de nos negar ao aprendizado, à verdadeira evolução. Este é o chumbo que deve ser transformado em ouro. Que o ouro é o quê? É a luz da consciência, é a iluminação, é você começar a enxergar as coisas de uma forma diferenciada. Então todo ser humano traz hoje, como um dos raios do saber, uma das 7 tônicas evolutivas, fazer a sua alquimia interior. Então hoje eu vou dar algumas dicas, na verdade, nem dicas, né? Nem conselhos, muito longe disso. Quem sou eu, né? O ser humano mais imperfeito da Terra. Nós temos todo esse rico simbolismo como algo que a gente deva, de repente, refletir de uma forma diferenciada. Então vamos entender primeiro este ponto dessa grande alquimia, dessa grande obra, que se fundamenta em 3 palavras, que num primeiro momento pode parecer difícil as palavras, mas eu vou explicar uma por uma. Esses 3 pontos, esses 3 fatores, na verdade esses 3 trabalhos dessa alquimia verdadeira de alma,
Esses pontos são chamados de, o primeiro, nigredo, o segundo, albedo e o terceiro, rubedo. O que representam esses 3 pontos? Pelas próprias palavras derivadas do latim, você já começa a fazer até uma associação com cores. Nigredo, de negro, sombra. Albedo, de branco, de luz, de embranquiçado. E por fim o rubedo, de vermelho, de rubro, mas no sentido de realização. Então quando a gente nos coloca, quando nós nos colocamos para realizar essa verdadeira alquimia dentro de nós, a gente tem esses 3 passos. Não dá para você chegar no terceiro, que é o rubedo, sem ter trabalhado o albedo e o nigredo. Não dá para você trabalhar o albedo se antes você não trabalhar o nigredo. E se você não trabalhar o nigredo, você não vai para lugar nenhum. E isto, de uma forma prática, na atualidade, você pode colocar em qualquer coisa na sua vida. Nós estamos processando esses 3 fatores ininterruptamente em relação à nossa vida. Nós estamos em aperfeiçoamento. Nós não somos seres humanos acabados. Como eu sempre digo, aí precisa ter um pouquinho do conceito da antropogênese, que representa a evolução humana. Nós temos 7 tipos de seres humanos que irão terminar, poderíamos dizer assim, né? Na verdade terá uma continuidade só de uma outra forma, em sistemas futuros, terminará o que nós chamamos de experiência humana. Hoje nós somos o 5º tipo de ser humano. É aí que eu vou fazer a nossa associação com esses 3 pontos alquímicos, que é o nigredo, albedo e rubedo, e com 3 arcanos que vocês, no sentido numerológico, que os arcanos do tarô, os 22 mistérios maiores, se associam diretamente a números, e vocês vão entender facilmente isso. Então hoje nós, seres humanos, estamos terminando o que representa o 5º tipo de ser humano, por isso 5 dedos, 5 sentidos, e nós vamos ainda arrumar para um 6º tipo de ser humano que terá um mental superior, e o 7º que terá um mental mais superior ainda, mais sublimado, mais conectado aos deuses, onde a verdadeira alquimia será feita. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre esses 5 tipos de seres humanos, né? Que é o que nós chegamos até a atualidade, associar aos números, e por fim fazer a alquimia sobre um processo em relação a qualquer problema que você esteja passando. Então eu vou dar a minha visão para que você saiba processar essa verdadeira alquimia dentro de você. Primeiro ponto, como eu falei, nós estamos no 5º tipo de ser humano. Eu vou dar os nomes teosóficos para você, para vocês, né? Para você que está me ouvindo de uma forma individual também. O primeiro tipo de ser humano ele é conhecido como adâmico, né? O ser humano era só uma projeção mental dos seus próprios anjos, progenitores ou criadores. Quando ele começou a ter um pouco mais de forma, surge o 2º tipo de ser humano, que é conhecido como hiperbóreo. Essa energia foi mais vitalizada. Então, de uma pequena projeção, começou a ter um ensaio do que seria o físico. O 3º tipo de ser humano, os gigantes, os cíclopes, nós fomos os lemurianos, onde nós tínhamos um olho só, né? Como eu sempre falo, mas é sempre bom salientar, às vezes as pessoas estão me ouvindo pela primeira vez, os gregos colocavam como cíclopes. E foi nessa etapa evolutiva que ocorreu a queda dos anjos, que separou esse andrógeno bruto na polaridade, ou no princípio masculino e feminino, que gerou no futuro o que nós chamamos de Atlântida, ou o 4º tipo de ser humano. Depois que a Atlântida, já definida com os 2 princípios masculino e feminino, a reprodução era sexual, surge o 5º tipo de ser humano, depois dos grandes cataclismas atlantes, que somos nós, conhecidos como arianos ou ários. Ainda surgirá um 6º tipo de ser humano e um 7º tipo de ser humano. Mas hoje nós estamos trabalhando, né, essa conexão ou essa força direta com esse 5º princípio que é correspondente à nossa etapa evolutiva. Então vamos entender isso no sentido numerológico, é super simples. Primeiro, tudo se apoia em uma tríade. Existe causa, lei, efeito, espírito, alma e corpo. E em todas as religiões sempre existe uma trindade, a mais tradicional. Aqui do nosso país, Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por aí vai. Coloque cada uma dessas etapas evolutivas, que nós chegamos até a 5ª etapa evolutiva, 3 números. Então o adâmico, ou o primeiro momento evolutivo, gerando estado de consciência, os números 1, 2 e 3.
Aí é só fazer o sequencial. O hiperbóreo, 4, 5 e 6. Depois nós temos o lemuriano, 7, 8 e 9. Depois os mistérios associados à Atlântida, 10, 11 e 12. E depois, por fim, hoje nós, o quinto tipo de ser humano, o ariano, ou o ário, nós temos que trabalhar o quê? Os arcanos 13, 14 e 15. Então, quando nós falamos desses 3 arcanos, que eu vou colocar a imagem deles no final desse vídeo, para você observar o que eu estou falando aqui, ou mesmo faça uma busca na internet e observe o desenho desses arcanos, que normalmente o arquétipo deles não é muito deturpado. Então os arcanos 13, 14 e 15 são os arcanos que oferecem para nós a conexão com essa grande alquimia, a conexão com esse quinto princípio, que seria uma mente superior, uma mente angélica, um mental divino, que é o grande trabalho que nós, seres humanos atuais, temos que fazer. Muitas vezes, vários dos problemas que nós temos na atualidade é por falta do entendimento desse processo alquímico, que quando a gente vivencia essas realidades, procurando ficar atento, aí que está a palavra, atento, através de um novo posicionamento, através de uma nova reflexão e, por fim, ocasiona o quê? A força do renascimento real, que vai fazer com que você tenha resultados ou realizações diferentes. Procure colocar novamente, estou firmando bem isso para que esse vídeo tenha utilidade para todos vocês. Qualquer problema que você esteja passando, eu nem gosto dessa palavra, prefiro desafio, porque qualquer desafio que nós estamos passando, sempre, seja qual for, existe em nós a força de conseguirmos dar a volta por cima. Então vamos primeiro falar desses 3 arcanos, para depois associá-los a essa trindade que é o trabalho alquímico do nigredo, albedo e rubedo. O arcano 13, ele se chama o arcano a morte. Então, para as pessoas que não conhecem tarô, num primeiro momento, quando você fala a morte, a pessoa já pensa nessa morte física, mas quando falamos de alquimia e tarô, não é essa a morte. A morte para as coisas que precisam realmente ser dissolvidas dentro do nosso ser, dissolvidas para ter a possibilidade de serem solvidas em coisas que tenham sentido. Por isso que se você conversar com qualquer pessoa que tenha um conhecimento pequeno de tarô, ele vai falar que a morte representa a transformação. Então você vai morrer para as coisas que não servem, para você renascer para as coisas que servem. Então o arcano 13, a morte, sempre tem a imagem do esqueleto, que é a própria morte, né? Ou com o foice ali ceifando a realidade. Pode ver que em todos os desenhos, sejam mais antigos ou mais atuais, a morte ela aparece com um capuz, com a caveira e tal, porque é a única coisa que resta. Esta parte da caveira do arcano 13, né, que representa a morte ficticiamente, ou no sentido mitológico, representa que é o passado como experiência calculado, que é a única coisa que fica, mas a alma se recicla para patamares mais sutis. Então, o arcano 13 representa exatamente essa parte do nigredo, que eu vou falar daqui a pouco, é o primeiro passo. Depois você tem o arcano 14, que se chama temperança. Então aquela imagem, para muitos, no sentido de arquétipo pesada, da morte, com uma caveira que está com foice na mão, se torna um anjo. Mas ali tem uma chave importantíssima. Esse anjo da temperança, ele tem 2 taças na mão. A taça na mão esquerda, que é a que está descendo o líquido, é a taça lunar, a taça de prata, a taça das experiências do passado que foram solvidas no arcano 13, para que na taça solar ou de ouro, que está na mão direita, na parte de baixo, representando o receber das experiências, são as potencialidades presentes com vistas para o futuro. Este anjo representa o albedo. Agora vem uma chave que muitas pessoas vão estranhar, mas é fantástica. O arcano 15, que é um dos arcanos mestres do tarô, se chama o diabo. Então você tem a figura, né, de um ser andrógeno com o símbolo de Mercúrio na parte da região sexual. Observe no final do vídeo que eu vou postar o desenho desses 3 arcanos. E tem a cabeça, né, a cabeça do caprino, você tem os chifres, o pentagrama como quinto princípio aqui, e este ser que tem os pés do bode ou da cabra está num cubo,
e neste cubo 2 caprinos menores acorrentados, um masculino e um feminino. Então isso representa que o ser humano venceu todas as suas impurezas, ele venceu o diabo errôneo das religiões, que criou e cria até hoje aprisionamentos por falta de conhecimento da verdade, e somente a verdade e o conhecimento nos liberta. Então este arcano ele representa que a pessoa tem uma força de realização. Por isso que no tarô, quando algum tarólogo joga para alguém os sortilégios de situações e sai o arcano 15, o diabo representa força, poder, ganho. Por quê? Porque você venceu através da alquimia todas as suas imperfeições e você se torna um ser que está iluminado, que você é um ser que traz a grande luz dentro de você. Você traz todo esse potencial alquímico bem resolvido. Por isso que é o rubedo, de rubro, vermelho, de iluminação, que representa o quê? Você, através do conhecimento, tendo o poder de realizar, vencendo todos os dogmas, vencendo todos os arquétipos errôneos. Então esses 3 arcanos, repito, o arcano 13, a morte, o nigredo, arcano 14, a temperança, o albedo, e o arcano 15, o diabo, o rubedo, os 3, quando trabalham juntos, podem fazer com que nós despertemos através da verdadeira alquimia o 5º princípio, que é o princípio angélico. Porque aí, novamente falando do diabo, o arcano 15. Quando as pessoas falam dos anjos caídos, as pessoas do diabo, energia ruim, etc., sim, eles se revertiram inicialmente dessa ignorância que imperava no reino humano através da nossa 3ª etapa. Mas a nossa grande missão, sendo que todas essas energias, consciências e vibrações estão dentro de nós, é sublimar, é fazer isto retornar como o patamar da divindade que sempre foram, porque a humanidade, através da sua alquimia, que ocasionou esta queda, vai fazer com que nós teremos a sublimação de todas essas forças mal resolvidas, movidas pela ignorância e pela falta de conhecimento. Então, novamente, arcano 13, a morte, o nigredo. Arcano 14, o albedo, a temperança. E o arcano 15, o diabo, representa o rubedo. Então, vamos falar agora desta alquimia, desses 3 pontos, como operá-la dentro de nós, através de uma forma mais prática, em relação a tudo que a gente vive na atualidade. Veja bem, qualquer desafio, às vezes nem é necessário um desafio, mas o grande desafio, que não é um problema, é você perceber que você está evoluindo, que você está indo adiante. Vamos trabalhar esses 3 pontos. Primeiro, o nigredo, que você pode fazer uma associação direta à cor preta, ao negro. Nós podemos dizer que representa aquela disposição, aquela força de encarar o problema de frente, de encará-lo como um desafio, que é algo que você pode vencer, e não como uma consciência que está derrubando você. Então, você tendo em você aquela coragem, aquela força de encarar as suas próprias sombras que estão associadas a este processo, que é um desafio que você esteja vivendo, isso já faz com que você trabalhe esse primeiro passo do grande opus alquímico, da grande obra ou da grande alquimia, que é você entender que se você está vivendo algo, é porque você criou aquilo. Se aquilo é uma sombra para você, é porque essa sombra está projetada em você. E enquanto você não tiver coragem de reconhecer os seus erros, de reconhecer em você a necessidade do aperfeiçoamento, de corrigir o que literalmente você sabe que está errado, que não está bacana, você não tem condições de sair do lugar. O que as pessoas fazem por falta de coragem, por falta de iniciativa, de garra, de compreender, entender e assimilar essas sombras do que você está vivendo, se autorresponsabilizando, parando de culpar os outros, parando de procurar a autoajuda sempre exterior, sem querer se aperfeiçoar, você nunca sairá do lugar. Então você ficará girando, 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 girando em torno do problema ou da situação e você nunca chegará a nada. Agora vamos ao segundo passo. Depois que você encarou essa primeira fase, seja em qualquer coisa na sua vida, não vou repetir isso novamente.
Depois que você encarou isso, que você aceita as suas sombras, as suas imperfeições, você já está transmutando o nigredo no albedo. Por quê? Porque mesmo você não querendo, sendo que você traz em ti essa força de superação, essa necessidade da transformação, o arcano 13, a morte, morrer para aquilo que literalmente não me acrescenta mais nada, e eu vou buscar a solução de uma forma verdadeira, surge o albedo. Porque o próprio universo conspira em relação a você. Aí vem os mistérios do arcano 14, a temperança, que representa o equilíbrio, o tempero verdadeiro da alma. O problema não te domina mais, o problema se torna um desafio, algo que você se coloca como alguém que está proposto a vencer esse desafio. Porque se é um desafio, você pode perder ou ganhar. E a proposta da alquimia é ganhar, de acordo com o que você busca. Então o albedo faz com que as coisas certas, as pessoas certas, as situações certas se aproximem de você, para que realmente isso se torne luz, albedo, de luz, de branco, de embranquiçado. Então você realmente começa a enxergar o que realmente você tem que fazer. Então esta realidade se torna o albedo. Então o albedo representa o universo devolvendo para você, sendo que você formou em você esta vibração. Esse é um dos princípios herméticos também, tudo está em movimento, tudo vibra. Então se você vibra no desafio à solução, inevitavelmente a solução vibrará em você. E o universo e toda a realidade exterior começará a enviar para você o que realmente você tem que viver. Esta é a fase do albedo. Depois que você passa deste arcano 14, onde todas essas realidades do passado, lembra que eu falei agora há pouco, como taça lunar, começam a entrar na taça da mão direita, a taça solar, que é a taça da razão, a taça da compreensão das realidades do passado, onde você torna isso em força, aí vem o terceiro passo, o rubedo. O rubedo que representa a iluminação, o rubro, mas o vermelho também da realização. Isso que nós precisamos entender, a realização. Agora existe uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Seriam ainda nesses 3 pontos. Vamos dizer que o nigredo à esquerda representa as sombras que você tem medo de defrontar. Aí quando você realmente começa a entender os processos sombrios que estão dentro de você que devem ser resolvidos, você ruma totalmente para o lado direito, que é onde está o albedo, onde está a luz, onde você enxerga a solução, aonde você enxerga com visão tudo o que realmente você deve fazer para que você consiga vencer o desafio. Agora é que está a chave. Você saiu da esquerda e veio para a direita. Mas você não pode ficar aqui pensando que Om Mani Padme Hum, preces vão pagar as suas contas. Você precisa realizar, você precisa dar a grande virada. Então você tem que retornar um pouquinho para a esquerda, onde está o nigredo. Então entre eles dois você tem a parte do meio. Você se torna a síntese. Você não é nem mais à esquerda, nem mais à direita. Você é a lei, você é o trabalho. É aí que surge o rubedo. Então no rubedo você tem que retornar, mas você retorna para esta situação, depois que você reconheceu os seus defeitos no nigredo, depois que você enxergou o que você tem que fazer com o albedo, você deixou tudo mais claro, você tem que vir para o caminho do meio, que é a ação, mas a ação renascido e com visão. Então qual é a grande dica nesse grande ponto fantástico chamado de alquimia, ou alquimia dos deuses, que tem que ser processado dentro de nós? Sempre procure utilizar esses 3 passos em qualquer situação que você se encontre. Em alguns pontos isso também é chamado de mercúrio, sal, enxofre, que você também pode fazer a associação direta a esses arcanos, ou ao próprio nigredo, albedo e rubedo. Primeiro, reconheça que o desafio existe porque você o criou. Este é o nigredo. Não responsabilize mais os outros pelos seus problemas. Você que permitiu essa sombra estar dentro de você. Coragem, superação. Quando você consegue com perseverança formar isso dentro de você, aí vem o albedo, o embranquiçado, a luz, a visão, porque o universo conspira em relação ao que você formou,
e as coisas, situações, pessoas certas começam a chegar a ti e as erradas irem embora. Mas com isso, com a visão, você terá que ter o quê? O rubedo, que é a realização. Então essa parte do rubedo fará com que você caminhe novamente para o que aquilo que inicialmente era um problema, que se tornou um desafio, para a sua vitória. A vitória representa a força da realização. Você agindo mais renascido e com as vibrações corretas para que você dê a grande volta naquilo que está sendo necessário ser feito uma grande alquimia através da sua superação. Surge o quinto princípio, regido pelos arcanos 13, 14 e 15, ou pelo Nigredo, Albedo e Rubedo da alquimia, que fará com que você tenha um mental mais claro, um mental conectado aos valores realmente divinos, aonde a ideia será permanente dentro do ser humano. Este é o verdadeiro opus alquímico, mas nada disso vai acontecer se não tiver inicialmente, como eu falei, essa força de superação e desta autoanálise que você tem que fazer para vencer as suas sombras. E nunca as negue, aprende a vivê-las. Tudo no universo se transforma, nada se perde. Aí, isso já foi explicado no vídeo anteriormente, em relação a esses arcanos e a esses termos alquímicos. Hoje eu tentei, de uma forma prática, passar isso para vocês, para que vocês não queiram ir para o terceiro passo antes do primeiro, do segundo, ou ficarem no segundo e não saber chegar no terceiro e volta para o primeiro. Então essa verdadeira alquimia, ela se processa na nossa vida, ininterruptamente, seja em qual experiência você esteja inserindo ou passando. Então é isso, galera. Agora no final do vídeo, sempre aquelas diquinhas que eu sempre dou para vocês, se vocês estão curtindo esses vídeos que eu estou fazendo, também os vídeos da Rádio Mundial que estão aqui no meu canal, como também trechos de palestras. Se você quer valorizar, fortalecer o meu canal, se inscreve aqui, ó. Eu acho, novamente, eu acredito que esteja aqui, né? Tá aqui um balãozinho, um quadradinho vermelho escrito inscrever-se, se não me engano, né? Ali você fortalece o canal e sempre que a gente postar um vídeo, você vai receber uma notificação por e-mail, né? Então a primeira coisa que eu peço é isso: quer me ajudar, quer fortalecer o canal, curta esse vídeo, curta os outros vídeos e se inscreva no canal também. Isso fortalece, isso fará com que os vídeos sejam feitos e cheguem a vocês, né? O segundo ponto, eu tenho um site. Esse site tem vários estudos, tem apostilas gratuitas que vocês podem baixar. Basta você entrar ali, tem um vasto material, você vai ver quanta coisa. Se tiver um assunto que te interesse, é só acessar o site, está o endereço aqui embaixo, ó, www.newtonschutz.com.br. Agora uma dica nesse mesmo site na home. Toda terça-feira, que no caso vai ser amanhã, esse vídeo está sendo postado hoje, é segunda-feira, né? Toda terça-feira a gente envia um e-mail, um e-mail que fala das atividades da semana. Eu mando uma reflexão astrológica, né? Tem os vídeos que foram postados no YouTube, tem toda a minha agenda presencial, tem como você participar dos cursos online. Então se você quiser receber esse e-mail que traz uma reflexão astrológica feita por mim toda semana, amanhã eu vou falar da entrada do Sol em Aquário. Nós estamos agora, hoje é dia 15 de janeiro de 2018, mais 5 dias o Sol está ingressando na energia de Aquário. Então eu vou mandar isso amanhã. Você entra no meu site de novo, newtonschutz.com.br, ali você vai ver um boxezinho escrito lista VIP ou VIP, insira o e-mail que você quer receber, essas notificações que a gente manda semanalmente, que é o nosso e-mail, e aí você vai receber automaticamente uma notificação de sucesso na sua inscrição. Toda terça-feira você vai receber esse e-mail com a reflexão astrológica e os vídeos da semana. Uma outra dica, eu estou também no Instagram. Se você quiser me seguir no Instagram, é a palavra que está escrito ali, seguir, não gosto muito da palavra, mas se você quiser me seguir no Instagram, ali nós temos o meu perfil, né? Está como newton.schutz. Ali o perfil é aberto, qualquer um pode ver, eu estou colocando as reflexões astrológicas ali. Também estou no Facebook também,
Eu tenho 3 perfis que estão cheios, Newton Schultz, 2 e 3, você pode seguir. Ou se não, entra na minha página, procura a página com o nome Newton Schultz, ou mesmo Atividades Newton Schultz. Ali a gente está postando toda semana os acontecimentos, as reflexões, e é isso. E no meu site, se você gosta da minha linguagem, e você está a fim de fazer um curso online comigo, não tenho quase queixas dos meus cursos online. Está um tremendo sucesso, muita gente está fazendo em todas as partes do mundo, todos os continentes a gente está com alunos, na verdade amigos que estão em sintonia conosco, né? Você entra no meu site, newtonschultz.com.br, clica ali em cursos online. Esses cursos eles podem ser adquiridos pelo cartão de crédito, mesmo de forma internacional, e podem ser parcelados em 12 vezes, então é um custo pequeno. E eles ficam disponibilizados para você durante 1 ano, então não faz curso comigo quem não quer. Ali tem tudo, astrologia, tarô, cabalá, radiestesia, formas de proteção contra energias densas, tem quiromancia, tem muita coisa legal. Entra no site, finalizando newtonschultz.com.br. Ali tem tudo, inclusive essas apostilas gratuitas e a inscrição no mailing, que também é gratuita. Tem um e-book de astrologia que você pode baixar. Tá tudo lá, gente. Não vou ficar falando, visita, tá bom? E prestigie esse vídeo, se inscreve no canal e o curta para dar uma força para o trabalho, que se der certo, toda semana estarei fazendo 1 ou mais de vídeos para colocar aqui para vocês. Grande beijo no coração, amo vocês, até a próxima.